Paz do Senhor. Tô vindo gravar este vídeo aqui. Daqui a pouco é Santa Ceia. E o Senhor, Ele tocou no meu coração para eu estar lendo em Mateus, capítulo 27, versículo 5, que vai dizer: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amém? Só esse versículo principal. Eu, sinceramente, desde o tempo que eu vivo na igreja, eu tenho 18 anos, eu nasci no berço evangélico, eu sempre ouço muito sobre Judas, né? O discípulo que nós menos escolheríamos para ser é Judas. E quando nós vamos estudar a história dele, retirando o final, ele foi alguém que era sábio, ele tinha conhecimento, ele era alguém que tinha uma sabedoria para lidar com o financeiro, ele tinha um estudo. De todos os discípulos de Jesus, quando você lê os livros de Augusto Cury e também outros estudos teológicos, as pessoas vão dizer que ele era o mais capacitado, para você ter uma ideia, de dirigir uma empresa. Entre todos os que estavam ali, Judas era o mais capacitado em conhecimento. E, infelizmente, ele não tinha o principal, que era o espiritual. Quando Judas, ele traz Jesus, ele vende Jesus por 30 moedas de prata, ele dá um beijo na testa do mestre dele, que por 3 anos e meio ele ouviu e aprendeu sobre Cristo. Ele estava cego espiritualmente. A Bíblia fala que lá no final, quando Judas, depois de vender Jesus, de Jesus ser preso e ser acusado, e ser decretado que ele iria morrer na cruz, o inimigo sai de Judas e os olhos espirituais dele se abrem. Ele estava tão cego, tão perdido em seu próprio pecado, no seu próprio ego, talvez pelo orgulho dele, pelos planos dele, os desejos dele não terem sido realizados. Porque Judas, ele tinha uma ideologia dentro do coração dele. Como assim? Ele cria que Jesus era o Messias, ele realmente acreditava. Mas o Messias que ele acreditava seria aquele que viria num cavalo branco, que iria despertar uma guerra e queria colocar o reino dele na terra. E quando Jesus, por 3 anos e meio, ele começa a apresentar o reino dele, dizendo: olha, não vim para causar uma guerra. Pelo contrário, eu não vim aqui para colocar o meu reino, pois o meu reino não é desta terra, o meu reino é do céu. Quando Jesus começa a pregar sobre morte, começa a pregar que ele teria que ser torturado, que ele teria que carregar uma cruz. Quando Judas começa a escutar Jesus falando sobre sofrimento, ser humilde, a imagem do Messias que ele tem começa a ser distorcida. E os desejos dele, os planos dele não se encaixam com os planos de Jesus. E é quando o orgulho dele, o coração dele é decepcionado. Pois não é o evangelho que ele cresceu ouvindo. Ele traz Jesus, ele vende o mestre dele, que por 3 anos e meio tomou café da manhã com ele, que por 3 anos e meio acordou do lado dele, orou com ele, ensinou ele a jejuar, pregou sobre parábolas, curou cegos, paralíticos, leprosos. E ele traz esse mesmo mestre por 30 moedas de prata. E naquele momento, quando os olhos de Judas se abrem, quando Satanás, fala claramente, Satanás saindo dele, deixou Judas sozinho para lidar com as consequências. E é exatamente isso que o pecado faz. O pecado, ele te oferece pratos, e em troca de 5 segundos de prazer, ele te pede tudo, para no final, ele não te deixar sem nada. E foi isso que o pecado fez com Judas. Judas entregou tudo o que ele tinha, por 30 segundos talvez de um prazer, de uma realização, que no final de tudo deixou sem nada. Ele, sentindo a culpa cair sobre ele, o peso das consequências dele, foi o versículo que a gente leu: ele pega caminho para se enforcar. E hoje o que eu venho falar é: pense comigo por 1 segundo. Se alguém tivesse aparecido naquele caminho com uma palavra de esperança. Judas errou, Judas pecou, Judas escolheu seguir os seus próprios caminhos do coração. Ele teve que pagar as consequências disso. Mas a pergunta é: e se Judas, naquele caminho, tivesse encontrado uma pessoa? Se naquele caminho Jesus estivesse ali, o que Jesus teria falado para Judas? Porque é muito fácil, nós quando lemos a Bíblia ficamos com raiva dele.
É muito fácil nós falarmos mal dele, mas eu e você somos iguais. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. Quantos jovens que cresceram em igrejas ouvindo sobre o evangelho se decepcionam no meio da caminhada e pecam contra Deus, pecam contra o Espírito Santo, caem em vícios escondidos muitas vezes dentro da igreja, mas que por trás das cortinas pecam. Quantas mulheres e homens de Deus que crescem com o ministério, com uma promessa, só que no meio do caminho eles escorregam e caem e erram feio. A diferença entre eu e você e Judas é que alguém apareceu no meio do caminho para dizer: ei, respire um pouco. Ei, Jesus ainda te ama, a promessa não morreu. Se alguém tivesse aparecido naquele caminho para dizer para Judas: a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está viva. Se alguém tivesse vindo, porque naquele único momento, sabe quem estava ao lado de Judas? O pecado dele, apontando e o acusando. A única pessoa que tinha ao lado de Judas naquele momento era o acusador, era a culpa, era o peso das consequências. E a culpa não causa arrependimento, ela causa peso e dor. O pecado não causa arrependimento, ele só causa dor. Ele só causa lembranças do passado para virem te apontar e te acusar. E naquele momento tudo que ele ouvia era sobre morte. Mas se alguém cheio da presença do Senhor estivesse ao lado dele, ele teria se lembrado do que Jesus tinha pregado sobre perdão, sobre o filho pródigo, sobre segunda chance, sobre ainda haver tempo de se consertar. Quantos jovens estão lá fora, estão morrendo, enquanto eu e você muitas das vezes acusamos e apontando o dedo. Nós temos que apontar o pecado. Assim como Paulo escreveu: apontem o pecado, mas abracem o pecador. Jesus fez muito isso. Jesus acusava o pecado, mas ele nunca se recusou a se sentar na mesa com o pecador para comer com ele, para o amar, para o abraçar, para o escolher. Pelo contrário, Jesus escolheu todos eles. Jesus amou eles, Jesus comeu com eles. Dos 12 discípulos que ele escolheu, os 12 tinham defeito. Quando Judas, naquele caminho, se coloca para andar com os pensamentos de morte, a pessoa que estava do lado dele naquele momento era Satanás, jogando na cara dele todos os erros. Há uma frase que um dia Deus me deu, que o pecado ele é muito astuto. Ele prega uma imagem de prazer, de alegria infinita, que as consequências nunca irão chegar. A maioria dos jovens ao qual eu converso, ou de homens e mulheres que eu ouço testemunho de que saíram da presença do Senhor, foi porque o inimigo se apresentou pintado de ouro, com aquela imagem de venha ser feliz. Quantos jovens saíram da casa do Senhor hoje, porque algum amigo se apresentou com uma felicidade, uma falsa ilusão de que aqui a dor não chega, de que beber é bom, de que usar drogas são bom, não, de que pegar quem você quiser é bom, e que vende o seu propósito por um momento. E o pecado ele faz muito isso. Ele finge ser o seu amigo, mas no momento de dor, no pior momento da sua vida, ele te deixa sozinho. É quando ele se apresenta em sua real forma, dizendo que não era o seu amigo coisa nenhuma. Eu acho algo lindo em Deus, que mesmo nos piores momentos, até mesmo quando nós sentimos a mão dele pesar para nos corrigir, em momentos de justiça e ira divina, ainda conseguimos sentir o amor do Senhor. Porque o pecado, no seu pior momento, ele vira as costas para você, mas Deus, até mesmo quando ele te castiga para te corrigir, ele ainda continua te chamando e fica do teu lado para você suportar o processo. Davi, quando Deus veio com as tuas mãos para castigá-lo, para cobrar o pecado dele, mesmo em meio à dor, em meio a lágrimas, em meio ao peso, em meio a tudo aquilo que acontecia dentro da casa dele, de destruição, de perca de filhos, de perca de reino, de perca de dinheiro, Davi ainda conseguia sentir o amor do Senhor. Judas, naquele caminho, ele sentiu o peso da consequência de ser amigo do pecado, de ser amigo dos seus interesses. A diferença é que
Ele não teve alguém para aparecer no meio do caminho e dizer volta. Em contrapartida, nós temos Pedro, que negou a Jesus e que ele se arrependeu amargamente. Ele tomou um caminho de voltar para trás e ir pescar de novo. E sabe por que a promessa não morreu? Sabe por que o propósito e o ministério não morreu? Porque Jesus apareceu na beira da praia para ir buscá-lo. Porque João, dentro do barco, olha para Pedro e fala: você sabe quem está chamando você? Você reconheceu a voz? E é o Senhor nos mostrando que nós faríamos grandes coisas muito maiores do que Ele. E quando Jesus disse isso, Ele não estava falando apenas sobre milagres, sobre cura, sobre profecias também, mas não era somente sobre isso, mas era sobre salvar almas, era sobre alcançar lugares que durante o ministério dele Ele não alcançou. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês irão alcançar lugares que eu ainda não cheguei. E Filipe prega sobre a Síria, ele batiza pessoas. Pedro pega em um sermão, ele ganha mais de 3.000 almas. Os discípulos vivem o batismo do Espírito Santo e é eles vivendo um renovo espiritual, um Pentecoste, um avivamento que no tempo de Jesus não viveu. É Jesus dizendo: ei, vocês irão viver coisas maiores do que eu. Ele falando: vocês irão alcançar as almas, vocês irão salvar pessoas que a minha voz não alcançou, mas através de vocês a minha voz irá alcançar. É isso que Jesus estava dizendo. Quando ele veio à terra, Judas se perdeu, Judas morreu, cheio de peso do pecado, consequências. E quando nós vemos essa palavra, não é para nós o apontarmos, pelo contrário, é para nós se vermos no lugar dele. Porque naquele tempo, Judas não sabia que Cristo iria ressuscitar. Judas não sabia que Cristo iria ressuscitar e morrer pelos pecados dele para dar a graça. Eu e você recebemos isso, graça. Recebemos perdão sobre pecados que às vezes nós mesmos olhamos para o passado e pensamos: eu não mereço isso. Eu não mereço essas promessas. Eu não mereço essa família, eu não mereço essa casa, eu não mereço nada do que eu estou vivendo. E realmente nós não merecemos. Porque todos os dias somos confrontados, somos apontados pelo nosso pecado. E a diferença é que todas as vezes que nós se colocamos num caminho de morte, Cristo envia alguém, o Espírito Santo vem, Cristo vem até nós, para nos dizer que ainda não acabou e que ainda não é o fim. E eu venho hoje clamar, hoje é culto de Santa Ceia aqui na minha igreja. Eu não sei se você que está me assistindo já participou de uma ceia, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas se você está afastado, eu vim lhe falar: volte. Deus está te esperando de braços abertos, mas eu pequei, eu errei, olha o que eu fiz. Eu não quero mais, e hoje Jesus está te dizendo: eu não quero você nesse caminho de morte, porque tudo que tem ao teu redor é o pecado te acusando, te confrontando, dizendo que você não merece mais. Só que em contrapartida a Cristo no céu, olhando para ti, dizendo: eu morri na cruz, para que você não tenha que morrer sozinho com as consequências de erros. Hoje Deus está te dizendo: há uma mesa para ti, há braços abertos para você. E eu estou me apresentando para dizer que o teu pecado e o teu erro não definem você. É o meu amor, eu amo você. Eu não suporto o seu pecado, mas eu amo você. É isso que Deus está te dizendo. Vem até Ele, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te restaura, Ele te veste novamente com roupas limpas. E se você que está me assistindo está na igreja, está cheio, está orando cada dia mais, olha ao teu redor e não cale a tua voz. Porque Judas, ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, mas ele não tinha o espiritual. E nós hoje temos algo que é o que o Senhor mais admira, que é o espiritual, juntado ao conhecimento. Não cale a tua voz, não cale a tua essência. Às vezes na tua escola, na tua igreja, os teus amigos, ajudas ao teu redor todos os dias, seguindo por um caminho de morte, e que você pode ser a pessoa que se apresenta para ele no meio do caminho. Você pode ser a pessoa que se apresenta para este Judas no meio do caminho para dizer: ei, esta não é a solução. Esta não é a última escolha que você tem que fazer. Você pode se apresentar hoje para alguém
e fazer aquilo que Jesus um dia disse que você iria fazer. Coisas maiores do que Ele. Amém? Fique com esta palavra.